dispensar em alguém como eu. Como explicar esse Deus que renunciou sua glória para habitar e se dispensar em alguém como eu? Encontro de justiça e paz me supre infinitamente mais. Só quero em sua glória estar, da tua presença desfrutar. Como explicar esse Deus que se fez carne para habitar e se dispensar em alguém como eu? Como explicar esse Deus que renunciou sua glória para habitar e se dispensar em alguém como eu? Encontro que me resgatou, acessei o Deus triuno pelo acesso do último Adão. Encontro que me resgatou, acessei o Deus triuno pelo acesso do último Adão. Como explicar esse Deus que se fez carne para habitar e se dispensar em alguém como eu? Como explicar esse Deus que renunciou sua glória para habitar e se dispensar em alguém como eu? Em alguém como eu? Ó fonte supridora que supre com unidade, realidade, bondade, justiça, vida e paz. Ó fonte supridora que supre com unidade, realidade, bondade, justiça, vida e paz. Ó fonte supridora que supre com unidade, realidade, bondade, justiça, vida e paz. Como explicar esse Deus que se fez carne para habitar e se dispensar em alguém como eu? Como explicar esse Deus que renunciou sua glória para habitar e se dispensar em alguém como eu? Em alguém como eu? Em alguém como eu? Como explicar tamanho amor?
destino, encheu-me com seu amor. Me deu vestes novas e um anel, me levou mais profundo além do véu, me purificou e levou a desfrutar de sua presença, de sua presença. Cristo todo inclusivo, vem em mim dispensar, vem diariamente até meu ser te expressar. Me deu vestes novas e um anel, me levou mais profundo além do véu, me purificou e levou a desfrutar de sua presença, de sua presença. Cristo todo inclusivo, meu desejo é te conquistar, porque fui conquistado por ti. Agora no meu espírito estás. Me deu vestes novas e um anel, me levou mais profundo além do véu, me purificou e levou a desfrutar de sua presença, de sua presença, de sua presença, de sua presença. Olá, boa noite a todos que estão me ouvindo, a você que está assistindo essa transmissão, esse culto nesse sábado da voz. Para quem não me conhece, eu sou a Kate, sou missionária aqui em tempo integral em Vinhedo. Em tudo que eu realizo, em tudo que eu faço, existe uma origem, um destino. E é esse meu testemunho válido, como disse o Senhor Jesus. E glória ao Senhor por isso, por esse sábado da voz, no qual a gente pode mesmo manifestar, não só no sábado, mas intensificar no sábado a consciência de que você tem uma voz. Intensificar essa consciência de que você tem uma voz para responder às acusações, que é o tema de hoje. O tema de hoje é a voz que responde às acusações. E Kate, qual é a riqueza desse dia, que todos os dias na qual a gente veio até aqui, cada dia tinha uma riqueza. E a riqueza de hoje é a riqueza da graça, porque a graça é que nos dá uma resposta. É por meio da graça que nós identificamos e nós encontramos
as verdades, as riquezas da verdade do Senhor. Amém? E glória a Jesus, porque esses dias, essa semana foi, né? Cada semana, cada dia da semana foi muito intenso, né? As palavras. E como eu fui ministrada, o meu pai, inclusive, né? Está em Blumenau, Santa Catarina, mora lá. E ele mandou um áudio pra mim no dia que a Val ministrou, na terça-feira. E ele falou assim, nossa, eu tô aqui escutando essa palavra dessa pastora. Meu, que palavra, né? Do jeitinho nordestino dele de falar. Que palavra! E ele foi muito alimentado, então você percebe que esse registro, ele é tão precioso, porque nós não sabemos quem vai ouvir, não sabemos quem irá receber e talvez ser transformado pela realidade dessa palavra. Então o semeador, ele não olha mesmo, né, qual é a terra, não vou jogar aqui porque tem pedra, não, a gente semeia. E glória a Jesus, eu tava também conversando nessa semana, foi na quarta-feira, conversando com uma pessoa, e era a quarta do ocupar, né? E eu falei, olha, você tá ocupando esse ambiente mesmo, com essa verdade, com essa realidade, e olha o impedimento que teve pra você não estar aqui nesse ambiente, né? E aí ela falou, nossa, como assim, né? Esse ocupar, como assim é o dia do ocupar? E aí eu fui explicando, né, que cada dia da semana tem o despertar, o guerrear, a terça do guerrear, a quarta do ocupar, a quinta do reinar, a sexta do buscar, o sábado da voz e o domingo aí do compartilhado, manifestar o reino. E eu fui falando sobre isso, eu falei, uau, que incrível. E eu falei, e não é só naquele dia. Então, não é só no sábado da voz que você manifesta a sua voz. É como eu disse já, né? É uma consciência, um intensificar dessa consciência que eu tenho uma voz e eu vou exercer essa voz, eu vou manifestar essa voz. A quarta do ocupar é só para intensificar a consciência que quando você está no ambiente, esse é o teu id, você identifica, você denuncia e você ocupa, como eu bem aprendi com a pastora Tainá. E glória a Jesus, nesse tema, eu quero iniciar aí com essa oração. Você ouviu já os louvores, Cristo todo inclusivo, como explicar esse Deus. Glória a Jesus por essas canções, por esses registros do céu, né? Registros celestiais, frutos mesmo daquilo que eu tenho recebido do Senhor aqui nesse tempo em Vinhedo e do que eu tô escrevendo através dessa melodia. Eu amo. Gente, um sentimento incrível você gerar algo. E quando eu gero essas canções, eu não sei explicar. Eu acho que é igual Ana, sabe? Eu tenho certeza. Esse sentimento de Ana, olha, me dá... Ana não. A esposa de Jacó, né? Me dá filho, senão eu morro. É literalmente isso. Eu quero gerar essas canções não para uma fama ou para que as pessoas escutem, mas aqui esse gerar é muito rico mesmo, né? E glória a Jesus, eu quero... Então você ficou aí com o Cristo todo inclusive, como explicar esse Deus. Agora a gente vai iniciar com essa oração pra gente ir para essa palavra e que você possa estar sintonizado nessa frequência, que você possa nesse momento também já entrando nesse lugar de receber essa palavra e também depois mandar para algum amigo, para um irmão, para o grupo da família. Mande mesmo as palavras desse canal do YouTube. Olha quanta riqueza, tem mais de 3.000 vídeos. Mande mesmo para as pessoas ouvirem. Olha, com as pessoas que repetem, né? Na minha família mesmo, meu pai fica botando no YouTube. Gosta muito de ouvir o bispo, o hebraico revelado. Então, é mesmo pra gente se alimentar e não só pra ficar pra nós, né? Mas aquilo que Deus nos dá é pra ser transmitido mesmo. E glória a Jesus por isso. Então, vamos orar. Eu tô aqui com os meus esboços já no computador. E glória a Jesus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esse dia. Nós invocamos Sua presença, Senhor. Eu invoco Sua presença na vida de cada um que está assistindo agora, Senhor, essa transmissão. Adom Yeshua. Adom Yeshua, o Senhor é a fonte. É a fonte que deu voz para os filhos. É a fonte que deu autoridade aos filhos. É realmente aquele que derramou os dons sobre os filhos. Mas os filhos, Senhor, os filhos maduros, desejam mesmo a fonte, o doador, não aquilo que o Senhor tem
e de coisas da terra. A gente quer buscar o teu reino e tua justiça, e é essas coisas, Senhor, que desejamos que sejam acrescentadas, porque são o teu reino, a tua justiça que é real, Senhor, e é isso que nós desejamos. Por isso eu oro agora, Senhor, e eu consagro a Ti esse registro, eu consagro a Ti, Senhor, a minha voz, eu consagro a Ti, Senhor, os pedidos das pessoas que estão assistindo agora, talvez estão buscando uma resposta, ou talvez mesmo buscando esse invocar, esse dispensar, buscando mesmo se alimentar desse pão e por esse pão viver. Por isso, Senhor, nesse momento, olha a busca de cada um nesse momento. Senhor Jesus, olha a minha busca, olha a busca do meu irmão, da minha irmã que está assistindo agora. Olha, Senhor, as nossas buscas e responde-nos, Senhor, responde-nos com sua graça, com a riqueza da sua graça. Traz mesmo em nós a consciência, Senhor, da voz que nós temos e da voz que nós vamos declarar, da voz que nós vamos manifestar, Senhor Jesus. Eu consagro a Ti mais uma vez, Senhor, tudo que for falado, tudo que for transmitido agora, Senhor, e que a nossa voz seja a Sua voz na terra ecoando, Senhor, a Sua voz trazendo a direção, trazendo o alimento, Senhor Jesus. Eu consagro a Ti, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Amém. Amém, glória a Jesus. Aleluia, esse calor poderoso aqui. Amém. Glória ao Senhor. Então, nós temos uma voz que responde às acusações, esse é o nosso tema, e eu queria trazer um pouco sobre, eu quero fazer meio que um parâmetro, e que você possa entender, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito te dê um entendimento. Como eu falo, né, às vezes eu recebo tanta coisa, mas eu não falo tudo, porque às vezes eu não consigo, não sei explicar, mas eu recebo e o desafio é transmitir. Mas eu tô aqui transmitindo, estava ali fazendo algumas coisas, algumas atividades. Eu falei assim, não, hoje eu vou ministrar. O Wes aí, ele tá um pouco off, porque ele está aí nas edições, e glória a Jesus pela vida dele, daquilo que ele recebeu como um dom, um talento, e está multiplicando pro reino, amém? Por isso eu falei assim, não, vou ministrar aqui hoje aquilo que o Senhor colocar no meu espírito. E eu fui ler o tema, fui ler os versículos, e o Senhor foi me dando algumas direções, algumas coisas, e que eu possa realmente transmitir aquilo que o Senhor trouxe e colocou no meu coração, né? Botei aqui a voz que tudo criou, né? A gente tá falando sobre a voz. Eu amo o sábado da voz, porque ele vai alinhando muitas coisas dentro de nós. Então, a voz é muito importante, não é uma voz padronizada que o mundo quer, uma fala padronizada do que as pessoas querem ouvir, né? Que afaguem o ego. Mas é uma voz com uma precisão, uma voz que cria, uma voz que manifesta, uma voz que traz cura, que traz libertação, que alinha as coisas, que alinha a nossa vida. Então, eu desejo todos os dias ouvir a voz do Senhor. Amém? Essa voz que tudo criou, que hoje nos dá a direção, a voz que Paulo ouviu e transformou ele totalmente, não só viu, mas ouviu e ouviu. Então é essa voz, e com esse mesclar dessa voz em nós é o que nos habilita a responder essas acusações. Eu coloquei aqui a voz que tudo criou e a voz transmitida a nós para agora respondermos toda acusação por meio do sangue do Verbo vivo, por meio de Jesus. É por meio dessa voz que nós respondemos toda acusação. Amém? Glória ao Senhor Jesus. É pela riqueza da graça. Hoje a gente vai falar sobre a riqueza, né, da graça. E eu tô trazendo uma introdução mesmo pra gente. Então, pela riqueza da graça, porque foi a graça que nos devolveu uma voz, sabe? Por meio da graça que hoje nós temos uma voz real, uma realidade na nossa voz. É pela riqueza da graça. Como você identifica a realidade? Pela voz. E você vai entender o que eu tô falando. Porque essa graça nos devolveu uma voz que tem resposta nos lábios, uma invocação nos lábios, gratidão nos lábios. É como Isaías, né? Estava lá e tudo certo. Tem ali uma experiência com o Senhor. E o que vem purificar os lábios dele? Pra ele ter uma voz?
olha, eu tenho muita iniquidade nos meus lábios. E a brasa viva toca ele nos lábios. Que é a marca da graça, é a marca do sangue de Jesus, que nos habilitou novamente para ter uma voz de denúncia, uma voz de realidade, uma voz para profetizar. Amém? É isso que acontece. Ele dá um eis-me aqui, uma voz para uma prontidão e uma voz para ter uma resposta contra a acusação. Glória ao Senhor Jesus. Então, a pergunta de hoje é: o que você está fazendo com a sua voz? Ou como está a sua voz? O que você declara com sua voz expressa se você tem uma definição ou uma indefinição. E o bispo fala muito sobre isso, né, nos cultos, que ele fala sobre a questão do inimigo, né, que a primeira coisa que ele faz nessa questão de gênero e todas essas guerras que tem no mundo, é a indefinição na voz. Então a voz muda, a voz se altera, sempre há uma indefinição. Você não consegue definir aquilo, sabe? Não só na voz, mas também na característica, no semblante, enfim, pessoas indefinidas, né? E o que nós queremos é uma definição, é a expressão de uma definição. Que queremos ser definidos pelo quê? Pela graça. Porque você vai responder uma acusação com uma definição. E qual que é essa definição? Eu tenho a riqueza da graça. Eu tenho essa riqueza. Eu possuo essa riqueza por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, a definição é aqueles que estão na graça, amém? Fala assim comigo: eu estou na graça. Por eu estar na graça, eu sou definido. Amém? Se você está na graça, se você possui essa riqueza da graça, e profetize mesmo: eu tenho essa riqueza da graça. Profetize isso, porque assim você será definido pela riqueza que você possui. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Quero trazer aqui então esses dois tópicos, né? Vamos dizer tópicos. A definição, quem tá na definição e quem tá na indefinição. Tá, Kate, então a gente falou que a definição é quem possui, quem está nessa graça. E quem está na indefinição? Quem está indefinido? Aonde está? Está na antiga lei. Está no antigo Adão, no primeiro Adão. E simplesmente isso. Então, eu quero trazer isso para você como uma consciência, como um olhar mesmo para si hoje, olhar para dentro e refletir, né, aonde você está. Se a sua voz está expressando uma definição, se você tem uma definição na sua voz, ou se você tem uma indefinição naquilo que você fala, naquilo que você reage a um cenário, em como você denuncia algo. Quando eu falo denunciar, é mesmo essa denúncia do Espírito, né? Então, como está a sua voz? Se está reclamando, então é porque não está definido. Porque a graça define a gratidão nos nossos lábios. Então não há uma reclamação, uma murmuração. Na definição existe uma convicção. Porque aquele que nele crê não vai perecer, mas tem vida eterna. Eu creio, eu estou definida pelo que eu creio e eu ando definida pelo que eu creio. E é isso, independente do que vão falar ou que vão deixar de falar. O que importa é que eu tenho uma definição pela graça do Senhor Jesus. Foi de graça que eu recebi, amém? Eu amo essa palavra graça. Tantas pessoas tentam trazer mesmo uma definição de graça, mas é tão mensurável, essa palavra é maravilhosa. E não só uma palavra, mas ela é real, né? Ela é palpável. Bom, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Eu quero trazer então aqui que quem tem uma voz indefinida, então quem tá nessa indefinição, ou seja, nunca vai conseguir ter uma resposta convicta a essas acusações, quem está nessa indefinição, está na culpa, vive com a culpa e vive culpando. Então, está na culpa e vive culpando.
está na culpa e fica delegando a culpa a outros. Olha o que aconteceu em Gênesis 3, versículo 12. E o homem respondeu. Então, Gênesis 3 é a queda do homem. Então, Deus dá uma direção, olha, não come dessa árvore. Uma ordem, não come dessa árvore que certamente você vai morrer. Não come. O que a serpente faz? Olha, na verdade não é bem assim a questão. Não é exatamente isso que você vai morrer. Porque na verdade você vai ser como Deus, né? E aí, meu Deus, e aí que está, né? O inimigo, ele sempre deturpa tudo, né? E não só deturpa, mas como traz esse cenário, essa confusão, essa culpa, onde a pessoa vai sempre culpar um outro e no fim vai culpando o inimigo também. Às vezes está culpando o inimigo, coisa que ele nem fez, né? Mas enfim. Olha o que diz Gênesis 3, 12. E o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, ela deu-me da árvore e eu comi. 11. E ele disse... 11, 12, isso tá certo. E ele disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore, te ordenei não comesse. Daí ele falou isso, eu só inverti a ordem, o 12 e o 11 estão invertidos. Amém? Então eu vou ler novamente o 11. E ele diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? E o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, ela deu-me da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: que é isto que fizeste? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. No fim, os dois falaram: e eu comi, e eu comi. Daí no fim, eles terminam, Adão e Eva falam: e eu comi. Mas antes, eles delegam a culpa para duas pessoas diferentes. Adão delega a culpa para a mulher e a mulher delega a culpa para o inimigo. E assim é que vivem as pessoas que perderam sua definição, porque ali há uma perda da definição por uma desobediência. Quem está indefinido, né? E não existe essa indefinição. Ah, não, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Ou, ah, não, não, por causa daquilo aconteceu isso. Cara, tira essa culpa, tira essa indefinição de você hoje. Nós vamos ver esses três indefinições, né? Dentro dessa indefinição. E depois vamos ver as 3 definições que você terá na sua voz. Então você não tem uma voz indefinida. Você não tem uma voz de culpa e de delegar a culpa a alguém. Lembre-se de onde você caiu, arrepende-te e volta. Sabe, é isso que o Senhor está falando. Cara, aconteceu, beleza, agora venha pra mim, invoca o meu sangue, se livra dessa culpa e não fica culpando outras pessoas. Porque no fim é o mesmo e eu comi. O fim é o mesmo dos dois. A diferença dos dois é que os dois delegaram culpa para pessoas diferentes, porque ali não queriam se livrar daquilo, né? Então você não vai ter essa indefinição na sua voz, na voz de alguém que se sente culpado, vitimizado e que fica trazendo outras pessoas ou levando outras pessoas que às vezes a pessoa não tem nada a ver. Olha, eu cansei e eu vivia muito nisso, presa nessa religião que era... Alguém falava algo, eu absorvia, ou alguém olhava torto e falei: meu, o que eu fiz? Que aquilo, e vinha um sentimento de culpa que eu realizei algo, que eu fiz algo errado, e essa culpa consumia, quando na verdade a pessoa estava sossegada, estava super de boa na vida dela, vivendo a vida dela, e eu lá com esse sentimento, aquilo me atordoando e me consumindo, e às vezes, quem sabe você está vivendo algo parecido nesse tempo, mas eu quero te dizer que em Cristo não há essa culpa, que isso é um sentimento maligno, que quer te trazer mesmo fora desse jardim, que hoje o Senhor Jesus nos deu acesso, não a essa árvore que o inimigo fez eles comerem e ter essa queda da humanidade. Hoje Jesus restaurou tudo isso e nos deu acesso à árvore da vida, na qual você pode comer sem culpa. Olha como as mulheres, né? Eu sendo mulher, e talvez você que tá me escutando também é uma mulher, agora vai entender. Meu Deus, me senti culpada no Natal, a ceia de Natal, um frango lá, todo um peru gigante para comer, um frango assado e aquele arroz com uva passa e todas as comidas. E aí no fim, passa o Natal, no dia 26, logo em seguida, o buchinho já tá gigante e falou: meu, por que eu comi tanto? Ou no meu caso, né, porque eu não comi mais. Às vezes eu também tenho esse sentimento, né? Então esses sentimentos, né, trazendo um pouco dessa
descontraindo um pouco, né, dessa parte. Mas olha como a culpa, ela tá tão impregnada, principalmente na mulher, né? Que foi o estopinho ali das coisas e tudo. Então a mulher tem muito disso, de se culpar e todas as coisas. E olha os cenários horríveis que nós temos também, de abusos, onde as mulheres sentem essa culpa. Olha, é porque eu estava vestida dessa forma, né? Eu sendo criança e estava vestida com um vestido e aconteceu o que aconteceu. Então, não existe culpa. O Senhor tira isso, porque isso é um fruto da queda. Isso é a antiga lei. E você não possui essa culpa, amém? Desligue a culpa onde você estiver. Escreva se necessário e coloque fogo. Mas tire e desligue essa culpa, porque em Jesus não há isso, amém? E a segunda questão da indefinição é a acusação. Sim, pessoas que têm voz indefinidas são pessoas que aceitam uma acusação ou que estão debaixo de uma acusação, porque a indefinição é a antiga lei, e a antiga lei e a religiosidade é uma acusação, uma constante acusação. E olha o que diz João 8: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Sempre começa pelos mais velhos, né? O velho, a velha aliança foi embora, foi saindo, porque a nova se estabeleceu. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, aonde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus também Jesus: eu também não a condeno, agora vá, abandone sua vida de pecado. E Romanos 8,33, quem poderá trazer acusação sobre os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Olha que Jesus estava justificando ela nesse momento. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Ele nunca pecou, ele podia tacar pedra nela, ele podia apedrejá-la naquele momento, mas ele estava justificando naquele momento. Oh, Senhor Jesus, declare comigo: o Senhor é que nos justifica. Declare esse versículo comigo: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É o Senhor que nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que Jesus morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. É isso. Sabe qual que é a sua resposta? Não, é verdade, eu sou condenada, eu sou acusada, eu fiz aquilo outro. Não, isso é quem tem voz indefinida. Você tem uma voz definida. O que você vai falar? Ninguém, Senhor, ninguém mais está aqui me condenando, porque aquele que podia condenar e acusar agora disse: vá e não peques mais, abandone sua vida de pecado. É isso que Cristo está falando para você. As pessoas às vezes olham muito, né, do eu não te condeno de Jesus, mas esquece, abandona sua vida de pecado, porque eu fui justificada, agora eu quero cada vez mais essa vida, dessa vida que Ele nos trouxe. Ele nos justificou, Ele não nos condenou, Ele nos trouxe para este lugar, e a gente vai ver um pouco mais disso ali para frente. Então, a gente falou sobre a culpa. Então, quem tem essa voz indefinida que não consegue responder contra a acusação, porque naquele momento ela não tinha voz, você não vê ela falando: meu Deus, me socorre. Você não vê ela falando ou dizendo ao contrário. Ela estava aceitando aquela acusação, pois ela foi pega em adultério. Mas agora ela tem uma voz, porque Jesus a perguntou, porque Jesus não a condenou. Ele falou: aonde estão eles? Ninguém a condenou? E ela: ninguém, Senhor. Agora ela tem uma voz. Essa mulher teve uma voz definida pela justificação do Senhor. Agora não há mais acusação na vida dela, e por isso não há acusação para você. Olha, nenhuma condenação há. Eu acho que eu vou falar isso mais pra frente, peraí. Eu não lembro, eu escrevi tanta coisa aqui, Senhor Jesus. Amém, eu acho que eu não escrevi. Mas Romanos 8 fala também: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ela teve uma voz ali definida. O Senhor trouxe uma voz para ela de definição, por sua justificação, por sua não condenação.
Amém? Glória ao Senhor. E por último, quem tem essa voz indefinida? Tem a morte. Olha que forte isso. 1 Reis, capítulo 13, do 11 ao 34. Eu não vou ler tudo, mas você pode estar lendo. Eu vou resumir a história para você, pra gente ganhar tempo. E ela fala sobre a história de um profeta que ele vai mesmo, né? Que ele vai mesmo até Judá, se não me engano. Isso. Que ele era um profeta de Judá, né? E aí, deixa eu ler pra vocês, é mais fácil. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Você vai ver, é um profeta, um jovem profeta aí que o Senhor direcionou ele. Não fala o nome desse profeta, tá? Nesse capítulo, não fala quem ele era. Mas fala que Deus deu uma ordem muito precisa pra ele. Olha, você vai pra este lugar, você vai pra este caminho, não vai voltar pelo mesmo caminho, não vai comer lá nem beber nada. Deus foi dando ordens pra ele, como Deus faz conosco também. Olha, você vai pra aquela terra, você vai fazer isso. Você vai pra um lugar e vai só desligar algo lá. Você vai pro outro lado do mundo só pra desligar algo lá. É isso que Deus faz. Deus dá pra nós coisas objetivas. Amém? Então, ele deu pro profeta a mesma coisa que dá pra nós nos dias de hoje. Uma direção pra alguém que ia ser obediente e fazer. Mas olha o que acontece. Havia um profeta velho que morava em Betel, né? Engraçado que Betel é a casa do pão. Amém? Seus filhos chegaram e contaram tudo a ele. O que o profeta de Judá, era um profeta de Judá, tinha feito naquele dia em Betel. E o que tinha dito ao rei. Aí o profeta lhe perguntou por onde ele foi embora. E aí ele foi lá, seguiu, né? Ele seguiu tudo certo, seguiu o profeta. Então o profeta montou, foi atrás do profeta. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até minha casa e coma alguma coisa comigo. E aí o profeta ali, né, respondeu que não podia e todas as coisas que Deus tinha falado pra ele. Amém? E aí o profeta velho disse assim: eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até minha casa e oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa, comeu a refeição com ele e todas as coisas. E olha que louco, né? Eles estavam sentados à mesa e a palavra do Senhor veio ao velho profeta. Meu, mas que louco, né? Porque o mesmo profeta que mentiu, agora a palavra do Senhor está vindo na boca desse profeta, dizendo: olha, você me desobedeceu, por isso você vai morrer no caminho que você voltar, enfim. O que acontece no caminho quando esse profeta mais novo aí, que a gente pode dizer, vai no caminho, um leão encontra ele e mata ele. E só fica ali o corpo do profeta jogado, o leão e o jumento do lado. Meu Deus, o leão comeu o profeta e não comeu o jumento. Qual que é a condição do leão? É comer o jumento, que é da natureza dele comer o animal. Mas não, ele come o profeta. E, enfim, se cumpre a palavra aí do Senhor, né? Então, o que eu quero trazer é que quem tem uma voz indefinida gera morte. Eu não tô falando simplesmente de uma morte física, mas de uma morte também por essa desobediência. Gera morte quem está na lei, porque a letra mata. Sabe que aqui não houve mesmo? Olha, tem barulhos aqui nessa rua. Hoje a rua tá agitada. É pássaros, é buzinas. Senhor Jesus. Então, há mesmo essa desobediência. Porque quem tem uma voz indefinida não está com um discernimento apurado. E quem não discerne e vive por uma lei, que é a figura desse profeta velho, a figura desse profeta velho é a figura da lei. A lei que mata. Porque não queria... Porque uma coisa que eu aprendi e que você possa levar para sua vida isso também, até que Deus dê a segunda ordem, eu continuo cumprindo a primeira ordem. Qual foi a primeira ordem de Deus para sua vida nesse tempo? Então cumpra essa primeira ordem até que ele dê a segunda ordem. E sabe que ele ouviu da boca desse profeta, ele não discerniu e todas as coisas. Porque Deus falava com esse profeta de Judá. Deus falava com ele. E olha, agora pela mesma boca que trouxe uma mentira, Deus usa quem ele quer, irmãos. Usou até uma mula. Deus ali, dessa vez, usou com veracidade a boca do profeta velho, na qual um pouco antes estava mentindo. Então
Essa é a realidade daqueles que têm uma voz indefinida. Gera morte naquilo que fala, naquilo que recebe, mas não quer gerar, naquilo que não consegue ir até o fim, sabe? Gera morte, e você não é essa pessoa, você tem a vida do Senhor. Por que eu tô falando isso? Cada coisa eu tô trazendo uma reversão, porque a gente vai ler quem tem uma voz definida, e você vai ter essa voz definida, amém? Para encerrar, vamos lá, que o tempo está indo. A definição pela riqueza da graça. Então, nós falamos daqueles que têm uma indefinição. Agora nós vamos falar daqueles que têm uma definição pela riqueza da graça. E essa definição traz a resposta nos seus lábios. Amém? A inclusão é a primeira delas. Incluídos como filhos, definidos como filhos. Então, quem tem uma voz definida, sabe, ela tem uma definição. Ela tem uma definição porque ela foi incluída, porque ele foi incluído como filho, como filha. Olha o que diz Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória em que em nós será revelada. Eu amo esse versículo. É muito bom porque ele traz essa consciência mesmo dessa herança, dessa riqueza da graça. Qual que é a riqueza da graça? Né? Quem carrega essa definição pela riqueza da graça, qual que é? É ser filhos por meio de Jesus, por meio dos sofrimentos de Jesus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E essa definição é que leva você sempre ter uma resposta contra a acusação. Fulano, você fez isso e aquilo outro. Irmão, vá lá se resolver com o sangue de Jesus. Porque esse sangue, essa graça, essa riqueza da graça que eu recebi, me tornou filho. Agora, resolva com meu pai. Resolva lá com meu pai as coisas. Mas eu tenho uma definição de inclusão, né? Pelo Cristo todo inclusivo, que nos incluiu em sua herança. Então, nós não temos o que falamos lá em primeiro, nós não temos uma culpa, nós temos uma inclusão. Amém? O segundo, quem tem uma voz definida pela riqueza da graça, tem uma justificação. Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, justificados pela graça, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha, irmãos, nós fomos justificados. Então, aquela mulher que estava condenada, né? Então, a gente viu lá, quem tem uma indefinição tem uma culpa, uma acusação, né? Quem tem uma definição tem uma inclusão, é incluído e é filho, tem uma definição de filho e tem justificação, porque sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a sua verdade. Esse versículo é a sua realidade, daquele que tem uma voz definida, daquele que tem uma voz definida para responder uma acusação. A acusação vai vir, você vai falar assim, olha, fui justificado gratuitamente pela graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Leia Romanos 3, 23, 24. Vai ter alguma acusação, você vai declarar e vai fazer igual um carimbo. Olha aqui, ó. Olha aqui esse papel. Tem uma justificação pela redenção em Cristo Jesus. Amém? Então, tome posse mesmo disso. Você foi incluído, você é justificado e por isso você responde. E por último, vida. Quem tem uma voz definida pela riqueza da graça tem vida. Quem está indefinido gera morte, está na morte. Agora, quem está definido por essa riqueza da graça tem uma voz com vida. Olha o que diz João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida em abundância é o que nós temos pela definição da riqueza da graça. Você tem vida. Você tem vida. E o inimigo não vai roubar, nem matar, nem destruir. Ou mais, a religiosidade não vai conseguir te matar, destruir, muito menos roubar nada de você. Porque essa riqueza, primeiro que ela não é uma riqueza física. Tantas pessoas
profetizando e declarando e pregando nos altares sobre uma riqueza que é passageira, quando o Senhor nos tem uma riqueza que é eterna, que é intocável, e essa riqueza é essa graça que você possui. Ou seja, o ladrão vem senão para roubar, não tem como roubar. Vem para matar, mas não tem como matar, porque ela é eterna, não se mata ela. Quer destruir, não tem como destruir, porque o nosso Deus é indestrutível. E se você possuir essa riqueza, você vai viver essa vida e vida em abundância. Uma vida no seu interior que jorra rios de águas vivas para a vida eterna, que produz mesmo um fruto aceitável ao Senhor. Amém. Profetize mesmo isso aonde você estiver. Declare essas verdades. Não escute só, mas vai dizendo amém. Sabe? Acho que foi a Camis que falou isso, que o significado de amém é firme e constante. Eu amei isso. Porque quando a gente visita os irmãos da vida da igreja, é muito firme mesmo e constante. Amém, amém. E glória a Jesus por essa porção, porque a gente nunca tem algo exclusivo, né? Mas a gente entende a porção do outro, a gente reconhece a essência e nós temos comunhão com isso. Então você vai dizendo amém para a inclusão, vai dizendo amém para a justificação e amém para a vida. Porque o que denuncia, se você possui a riqueza da graça, é a quem você está se dedicando. Olha que forte. O que denuncia, se você possui a riqueza da graça hoje, é a quem você está se dedicando. Vamos ler Lucas 16:13. Nenhum servo pode se devotar a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará ao outro. Jamais poderei servir a Deus e ao dinheiro, ou no original a mamon, né? Então, o que define se a sua voz possui a sua frequência daquilo que você está falando, possui essa realidade da graça, essa riqueza da graça, é a quem você tem se dedicado aos seus dias. E você pode falar, Kate, eu trabalho muito, eu não consigo ter tempo de ler a Bíblia. Irmãos, não dê desculpas. Não dê desculpas, porque a palavra de Deus diz, medita na palavra de dia e de noite, é meditar. Às vezes um versículo que você vai ler, de Salmos 23 que seja, que é o que está mais aberto nos lugares, é um salmo que você vai ficar repetindo e meditando o dia inteiro. Aquilo vai te alimentando, mas busque o alimento. Sabe que Deus, esses tempos, estava me cobrando algumas coisas, me chamando para uma consagração de algumas coisas. Uma delas era a palavra, daquilo que ele queria transmitir a mim, a palavra, a oração e o jejum. E o Senhor tinha me incomodado algumas coisas, e enfim, e eu tenho buscado isso. E sabe o que eu descobri, meus irmãos? Sabe o que eu descobri? Que o que eu tô me dedicando, se eu tô me dedicando a uma rotina de receber algo, ou de receber algum recurso, gente, é morte, é religião, é dedicar-se ao dinheiro. E eu quero me dedicar totalmente ao reino, à edificação do reino. E que essa seja a sua verdade, que a sua riqueza, que essa riqueza dessa graça te defina hoje, para que você responda a toda acusação. Acusações, a culpa, a morte não vai haver, porque você tem uma inclusão, uma justificação, e a vida, pela riqueza da graça, você possui toda essa inclusão, essa justificação e essa vida. E por isso, por meio dessa riqueza da graça, você se dedica ao que realmente importa. E o que realmente importa é a obra do Senhor Jesus. É aquilo que Ele está te chamando, te despertando para viver. É aquilo que Ele tem desejado que você venha ter comunhão com Ele, tenha desfrute nele, receba a palavra nele, para que dessa palavra, desse pão, você viva. Então, em nome de Jesus, que você fique com essa palavra, profetize essa palavra. E agora, mais do que nunca, terminando com esse versículo, aonde você está se dedicando e aonde você está amando, ame ao Senhor, se dedique ao Senhor, a ponto de entender que tudo que você tem possui ao Senhor, principalmente os seus recursos, que não são seus, são do Senhor. Então consagra a sua entrega ao Senhor. Aonde você estiver, fala assim, Senhor, eu quero validar essa palavra, eu quero validar essa definição com a minha voz, contra toda acusação. Talvez já foi acusado de retenção, mas hoje você vai reverter esse cenário e você vai entregar. Anota o Pix, 19994509626. Eu vou repetir, ou você dá um reset aí, voltar aí,
994509626. Essa é a nossa chave Pix, na qual você pode estar entregando e consagrando ao Senhor. Eu quero orar pela sua fé também. Amém, Senhor Jesus. Obrigada por essa palavra, Senhor. Primeiramente, porque nós hoje estamos definidos por essa riqueza da graça, Senhor. É essa riqueza que está definindo a nossa voz. A nossa voz não está indefinida por essa lei antiga e por essa religião. Nós somos definidos pela riqueza da graça, que nos dá uma resposta às acusações, que porque nós temos uma resposta a essas acusações, Senhor, por causa da justificação, pela redenção do Senhor, por causa, Senhor, da inclusão como filhos e definição como filhos, e por causa da vida e vida em abundância que o Senhor nos deu, nós respondemos a essas acusações. Em nome de Jesus, quero profetizar essa definição na vida dos meus irmãos, que possamos viver essa realidade, essa verdade, e também consagrar esses recursos a Ti. Levanta mesmo aqueles que querem, Senhor, entregar, e aqueles que estão entregando hoje, amanhã, nesse reino, nessa obra, dando continuidade a esse local, dando continuidade a essa palavra e a esses registros, realmente trazendo esse suprimento no dia de hoje. Abençoa mesmo os teus filhos, abre os caminhos, Senhor, e mostre a eles, Senhor, visões, Senhor, estratégias daquilo que eles estão entregando, pela busca e o anseio que eles querem receber, não algo financeiro em troca, mas cada dia mais essa sabedoria e essas riquezas. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória ao Senhor. Muito feliz de ter compartilhado aqui. Compartilha nos comentários aquilo que você desfrutou dessa palavra. Eu quero ler depois os comentários. Mande para alguém essa mensagem, naquilo que você sentir. E deixe o Senhor aí realizar todas as coisas. Amanhã tem culto, então domingo às 9 horas tem o Partir do Pão. E às 19 horas com o Bispo Betão aí ministrando. E tudo sempre ao vivo, sempre registrado, para você aí ter esse banquete de palavras de mais de 3.000 palavras, amém? Eu vou ficando por aqui e que Deus abençoe grandemente sua vida. Você é definido com a riqueza da graça, amém? Então você tem uma voz definida, vai manifestar essa voz, declare essa voz em todo ambiente que você for, as redes sociais, declare essa inclusão, justificação e essa vida. Você tem uma voz definida. Glória a Jesus, amém, shalom.